Torne-se um profissional. Steven Pressfield. Como superar seus limites internos e triunfar nas batalhas da vida. Parte 1. Para Kate Snow. Escrevi como superar seus limites internos para dividir, nitidamente, minha vida em duas partes, antes e depois de me tornar profissional. Depois é melhor. Steven Pressfield. Prefácio à edição brasileira. Steven Pressfield, escritor norte-americano nascido em 1943, possui uma obra extensa, composta de roteiros de cinema e de livros de ficção histórica e de não ficção, como este torne-se profissional. Ainda em plena atividade como escritor, e creio com veemência que assim permanecerá enquanto viver, já viu um de seus livros ser transformado em filme de sucesso, Lendas da Vida, em português, dirigido por Robert Redford e baseado no clássico indiano Bhagavad Gita. Em 2002, ele quebrou a lógica de suas produções convencionais, romances de caráter histórico, para lançar Como Superar Seus Limites Internos, lançado pela editora Pensamento, em 2021. Nessa obra peculiar, Pressfield abre sua oficina de produção, que inclui sua história pessoal, suas ferramentas e sua filosofia de vida, a uma espécie de visita guiada, em que orienta aquele que se vê imobilizado na realização de seus sonhos, de sua identidade, enfim, de um propósito para sua vida. Dá nome ao inimigo contra o qual lutamos, a resistência. Ensina-nos as estratégias e o poder de fogo do inimigo e mostra-nos as armas que podemos encontrar em nosso interior para virar o jogo e alcançar a vitória. Trata-se, assim, de mais um livro com temática de ficção histórica militar, só que a história em questão é a da nossa própria vida, e a guerra que ele descreve, no final das contas, não tem nada de ficção, estamos em meio a ela. O próprio Pressfield nos confidencia que a realização do citado livro já foi uma vitória sobre uma difícil batalha, acusado de estar abandonando seu estilo habitual para se dedicar a uma espécie de literatura de autoajuda, recebeu duras críticas antes, durante e depois do lançamento da obra. Estou entre aqueles que brindam o atrevimento de Pressfield contra a resistência interna e externa que lhe permitiu trazer à luz este livro, peculiar em tudo, utilidade, honestidade e beleza. Mas como o espaço desse primeiro e pequeno livro foi insuficiente para treinar os leitores para a estratégia e a tática necessárias ao triunfo em uma batalha desse porte, continuações, igualmente pequenas, foram nascendo. Torne-se um profissional, como superar seus limites internos e triunfar nas batalhas da vida é uma delas. Como diz um dos personagens, uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Essa prática indispensável traz novas dúvidas e necessidade de orientações. Neste livro, voltaremos à dualidade que nos foi ensinada no primeiro da série, amador versus profissional, com a proposta de construirmos em nós um verdadeiro profissional. Voltaremos a ver agora, com mais detalhes, como os vícios físicos e psicológicos, o medo, as imitações baratas dos ideais que nós mesmos criamos, as falsas carreiras, as dependências emocionais, os maus hábitos, a vitimização, a distração, os adiamentos e outros, ocasionalmente embalados por uma boa dose de egoísmo, são a artilharia pesada do inimigo, e como nós mesmos produzimos munição e a entregamos a ele em forma de autossabotagem. Como é próprio de um comandante em campo de batalha, Pressfield é implacável com a tropa, ausência de foco e de profundidade é falta grave, não ter amor ao trabalho em si, mas apenas ansiedade hierárquica e competitiva por resultados, é quase crime de guerra. Porém, como bom comandante, ele também sabe elevar o ânimo dos soldados. Lembra-nos de que a dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne e atiça nossos brios para nos comprometermos a extirpar essa dor. Instrui-nos sobre quão simples, embora sofrida, é a porta de entrada de nossa necessária carreira profissional. Parece contraintuitivo, mas é verdadeiro. A fim de atingir o fluxo, a magia, a esfera superior, começamos sendo comuns, prosaicos, trabalhadores. Passamos a mão pelas pedras do muro do jardim e procuramos, até que, finalmente, quando já estamos prestes a desistir, nossos dedos encontram a porta secreta. Steve nos alerta sobre a necessária disciplina para lidar com o tempo e o espaço. Você entende que pode desvendar o mistério por intermédio da ordem. E previne-nos contra o risco da vaidade. Podemos colocar a intenção e a intensidade em nossa prática, aliás, devemos, mas não o ego. A dedicação e até a ferocidade, sim, a arrogância, nunca. Felizmente, trata-se também de um condutor dotado de poesia e humanidade, e esse dom, quando vem à tona, tem o poder de arrefecer a severidade das trincheiras. Momentos como estes. O espaço da prática é sagrado. Pertence à deusa. Tiramos os sapatos antes de entrar. E curvamo-nos, com as mãos em prece. Nossa tarefa, como almas nesta jornada mortal, é transferir a sede de nossa identidade da esfera inferior para a superior, do ego para o self.
Dão à nossa empreitada ares de guerra santa, embora sempre absolutamente sensata e lúcida, sensível e humana, mas inimiga feroz da banalização do nosso trabalho, dos nossos sonhos, da nossa vida. Não há muito a acrescentar senão a advertência de se preparar para o bom combate. E saiba que todos aqueles que, como eu, também estão nessa trincheira estarão contigo, ombro a ombro. Como diriam os centuriões romanos aos seus soldados, integristas. Lúcia Helena Galvão, outono de 2021. Prefácio. Depois de editar seus romances Gates of Fury, Tides of War e Last of the Amazonas, publiquei a primeira obra de não-ficção de Steven Pressfield, Como Superar Seus Limites Internos. Quando mostrei o livro aos representantes de vendas, na ocasião, eu dirigia uma pequena editora chamada Ruggedland Books, previ que aquele documento incisivo, de poucas páginas, seria best-seller por muitos anos. Passados 10 anos, com centenas de milhares de exemplares vendidos, a obra de Steve é um livro de cabeceira, uma referência inspiradora obrigatória para artistas em atividade no mundo todo. Você já examinou bem uma lata de lixo das ruas de Paris, uma pedra de calçamento no Rio de Janeiro ou uma porta de entrada das casas de Dublin? Acredite em mim, o responsável por fazer esses objetos de utilidade estava criando arte. Quando habilidade, dedicação e profissionalismo se juntam, o resultado pode ser impressionante. Às vezes, a obra até conquista a imortalidade. Mas sentar-se para fazer o trabalho é outra história. Chame-a de bloqueio do escritor, de ansiedade artística ou de mal-estar geral, essa entidade interna maligna que nos afasta de nossa vocação pode ser uma assassina. Pintar, escrever, iniciar um novo negócio, fazer uma obra de caridade ou mesmo nos dedicar com tudo ao trabalho que já estamos fazendo são atividades sabotadas repetidamente por esse sussurro crítico dentro da nossa cabeça. Em Como Superar Seus Limites Internos, Steve dá nome a essa voz. Chama-a de resistência. A resistência não quer que nos dediquemos à tarefa mais importante da nossa vida, e não apenas que nos dediquemos a ela, mas que lutemos com unhas e dentes para realizá-la. Como sair dessa? Como superar seus limites internos sugere uma estratégia para combater esse inimigo perverso. Steve a denominou tornar-se profissional. Quando nos tornamos profissionais, deixamos para trás nossas atitudes amadoras e anunciamos, ainda que só para nós mesmos, que merecemos nossas cicatrizes de guerra e aprendemos, seguindo em frente, a nos classificar como profissionais. Ao longo de 10 anos, Steve ouviu muitas e muitas vezes as perguntas: como podemos nos tornar profissionais? O que isso significa, de fato? O que fazem os profissionais que o restante de nós não faz? Steve trabalhou 3 anos em Torne-se Profissional. Seu objetivo era encontrar uma abordagem mais profunda, e ao mesmo tempo, mais prática ao modo de operar a transição de amador para profissional. Essa abordagem demorou tanto para se materializar que antes ele publicou 2 outras obras de não-ficção, The Varioretus e do Devorki, com o Domino Project, de Seth Godin. Era importante apressar-se. Acho que você está contente pela espera ter terminado. Você vai notar, na lombada do livro em inglês, ou na página título do seu e-book, que a editora americana de Torne-se Profissional, Turning Pro, se chama Black Iris Books. Com muito prazer, revelo que Black Iris Books é apenas outro nome para 2 sujeitos, Steve e eu, que combatem a resistência diariamente. Assim como você. Não é segredo que o mundo editorial está passando por uma mudança radical. As barreiras ao acesso desmoronaram, e em consequência disso, as oportunidades aumentaram exponencialmente. Steve e eu unimos forças como cofundadores da Black Iris Books para também subirmos ao ringue. Pretendíamos publicar livros simples para inspirar, encorajar e fortalecer artistas, empreendedores e atletas cuja ambição fosse não seguir simplesmente o rebanho, esperando ser conduzido por outros, mas tomar o destino nas próprias mãos, ouvir sua vocação e concretizá-la. Torne-se Profissional não é um livro que estamos publicando, é um livro que também estamos vivenciando. Shavon Koini. Livro 1. A Vida do Amador. A Condição Humana. O The Daily Show revelou recentemente que cientistas japoneses inventaram um robô capaz de reconhecer a própria imagem no espelho. Quando o robô aprender a detestar o que vê, disse Jon Stewart, alcançará sua plena humanidade. 3 modelos de autotransformação. Quando odiamos nossa vida e a nós mesmos, 2 modelos se apresentam como tábuas de salvação. O primeiro é o terapêutico. Nele, dizem-nos, ou dizemos a nós mesmos, que estamos doentes. O que nos incomoda é uma condição ou doença. Tanto a condição quanto a doença podem ser remediadas com tratamento. Agora, estamos doentes, após o tratamento, estaremos sãos. Então ficaremos felizes e capacitados a agir produtivamente na sociedade e no mundo. Essa é uma maneira de encarar nossos problemas.
O segundo é o modelo moralista, que diz respeito ao bem e ao mal. Estamos infelizes, dizem-nos, ou dizemos a nós mesmos, porque fizemos algo errado. Cometemos um crime ou um pecado. Em algumas versões do modelo moralista, nem precisamos errar, o ser humano, dizem-nos, é que nasceu errado. A resposta para a condição de erro é punição e penitência. Quando cumprirmos nossa sentença ou reconhecermos nossos pecados, seremos libertados ou perdoados. Então, felizes, poderemos agir produtivamente na sociedade e no mundo. Este livro propõe um terceiro modelo, do amador e do profissional. A tese deste escrito é: aquilo que nos incomoda nada tem a ver com estarmos doentes ou errados. Aquilo que nos incomoda é o fato de estarmos vivendo nossa vida como amadores. A solução, conforme o livro sugere, é nos tornarmos profissionais. Tornar-se profissional é gratuito, mas não é fácil. Você não precisa fazer um curso ou comprar um produto. Basta modificar sua mente. Tornar-se profissional é gratuito, mas tem um custo. Quando nos tornamos profissionais, renunciamos a uma vida que talvez fosse extremamente confortável. Renunciamos a um eu com o qual nos identificávamos e chamávamos de nosso. Pode ser que precisemos renunciar a amigos, a amantes ou mesmo a cônjuges. Tornar-se profissional é gratuito, mas exige sacrifício. A passagem é, muitas vezes, acompanhada de uma odisseia interior cujas vicissitudes são superadas somente a um grande custo emocional, psicológico e espiritual. Atravessamos uma membrana quando nos tornamos profissionais. Isso machuca. É complicado e assustador. Nos suga o sangue. Tornar-se profissional não é para qualquer um. Temos de ser um pouco loucos para fazer isso ou mesmo para querer fazê-lo. Em muitos casos, a passagem nos escolhe, nós não a escolhemos. Simplesmente não temos escolha. Quando nos tornamos profissionais, encontramos nosso poder. Encontramos nossa vontade, nossa voz, nosso autorrespeito. Transformamos-nos naquilo que sempre fomos, mas que até então tínhamos medo de aceitar e viver. Você se lembra de onde estava no 11 de setembro? Pois vai se lembrar quando se tornar profissional. Minha vida como amador. Na casa dos 20 anos, passei um inverno em uma pensão em Durham, na Carolina do Norte, que era uma casa de recuperação para pacientes antes internados em hospitais psiquiátricos públicos. Eu não era um deles, mas a lei da metáfora me levou até lá tão implacavelmente como se fosse. Os moradores da pensão não eram de modo nenhum loucos. Eram um grupo complexo e interessante de indivíduos, como eu nunca vira. Fiz amigos. Encontrei ali um lar. Conversávamos muito à noite. Tomávamos o café na cozinha comunitária e falávamos sobre livros e política, ou sobre se os alienígenas eram mensageiros do futuro ou de Deus. Eu era o único na casa de recuperação que tinha emprego. Ganhava $1,75 na oficina de uma empresa de transporte, onde treinava para ser caminhoneiro. Todos na casa de recuperação recebiam ajuda do governo. Assistentes sociais apareciam de vez em quando para avaliar as pessoas, acompanhar sua recuperação e aconselhá-las no processo de reintegração à sociedade e ao mundo real. Comecei a me perguntar como fora parar naquele lugar, com aquela gente. Por que me sentia tão em casa? Seria aquele meu destino? Então, uma noite, tive um sonho. Eu entrava no meu quarto e encontrava minhas camisas dobradas e postas na gaveta, em vez de ficarem amontoadas na bagunça usual. Minhas botas não estavam mais debaixo da cama, onde eu sempre as deixava, mas perladas, em boa ordem. Haviam se engraxado a si mesmas. Ao acordar, pensei, sou ambicioso. Tenho ambição. Não contei o sonho a nenhum morador da casa de recuperação. Na realidade, até hoje não contei a ninguém. Mantive-o só para mim. Era meu segredo. Levei muito tempo para aceitar a ideia de que era ambicioso. Sentia-me culpado por isso. Quem era eu para querer subir mais que meus irmãos e irmãs ou planejar ser melhor que qualquer outra pessoa? Na casa de recuperação, a emoção dominante era o medo. Ninguém jamais falou sobre isso, mas o medo permeava cada centímetro do espaço. Cada morador da casa vivenciara, à própria maneira, a desintegração de sua personalidade. Cada morador fracassara ao longo do caminho, fracassara por completo, fracassara sozinho. Cada morador contemplara sua aniquilação face a face, e isso os intimidara tremendamente. Decidi que era hora de deixar a casa de recuperação. Encontrei uma casinha de blocos de cimento, ao lado de uma rodovia no interior, que aluguei por $15 semanais. Ainda guardo uma foto dessa casa. Não tinha eletricidade, banheiro, água corrente ou aquecimento. Tinha porta da frente, mas não porta dos fundos. Nada de janelas nem de móveis. Eu dormia em um colchão que arrastava para um canto, onde a chuva não podia alcançá-lo.
Cozinhava minha comida no quintal, sobre um fogo de gravetos de pinheiro que recolhia no mato. Comecei a dirigir para a empresa de transporte. Deram-me minha primeira carga e me mandaram para a estrada, de modo que não importava muito ter uma casa. Quase todas as noites, eu dormia na cabine do caminhão. Comia em cafés e paradas ao longo da estrada. Guardo a foto da casa por um motivo, ela mudou minha vida. Encontrá-la e me mudar para lá foi meu primeiro ato como adulto que acolheu a ideia de ambição. A ambição, acabei por acreditar, é o fundamento mais primitivo, mais sagrado, de nosso ser. Sentir ambição e pô-la em prática é ouvir o único chamado de nossa alma. Não realizar a ambição é voltar as costas a nós mesmos e à razão de nossa existência. Os primeiros lampejos de ambição me salvarão, colocando-me no caminho para me tornar um artista e profissional. Meu primeiro herói. Um gato ruivo costumava aparecer, às vezes, quando eu morava naquela casa do interior. Era um velho bichano sofrido que vivia no mato. À noite, quando estava em casa, eu preparava minha comida em uma pequena fogueira, no quintal. O gato se materializava e se sentava à minha frente enquanto eu comia. Não pegava os pedaços de carne que eu lhe atirava de vez em quando. Não era bicho de estimação de ninguém. A geografia de nossas refeições era que eu me sentava em um degrau de cimento na parte de trás da casa. A fogueira crepitava à minha frente, em um círculo de pedras, sobre um pedaço de gramado. A mata começava a uns 3 metros dali. O gato ruivo se sentava na orla da mata e ficava me olhando. Não se deitava. Permanecia sentado diante de mim, com as grandes patas dianteiras sob o corpo. O gato me fitava com expressão, ao mesmo tempo, de condescendência e desdém. Não havia dúvida para nós sobre qual dos dois era o ser superior ou que possuía autocontrole e autossoberania. Não havia dúvida sobre qual de nós podia se cuidar e não precisava de ninguém. O gato me olhava como se tentasse decidir se iria ou não me dar uma surra. Eu admirava aquele gato ruivo, que se tornou modelo para mim. Eu queria ser igual a ele. Sentia sua falta quando não aparecia. Sua presença era, para mim, um bom agouro e sinal de que talvez eu estivesse no bom caminho. Minha Smith Corona. O que, de fato, estava acontecendo naquela casa do interior? Resposta: eu estava me escondendo. Na traseira da minha van CV, sob pilhas de lixo e peças enferrujadas, ocultava-se minha velha máquina de escrever Smith Corona. Porque eu não a jogava fora, uma vez que não a usava. Medo e vergonha pairavam sobre mim e sobre a casa, tal como haviam pairado sobre cada palmo da casa de recuperação, na cidade. Eu me sentia aterrorizado à ideia de me sentar diante daquela máquina e tentar escrever alguma coisa, e com vergonha de mim mesmo por saber que estava aterrorizado, além de incapaz de agir. Minha ambição era escrever. No entanto, eu a sepultara tão fundo que ela só vinha à luz em sonhos ou quando me brotava alguma ideia, o que só acontecia em momentos inesperados, para logo desaparecer sem deixar traço. Tudo o que eu estava fazendo em minha vida exterior era consequência e expressão daquele terror e daquela vergonha. Carreiras falsas. Às vezes, quando estamos aterrorizados à ideia de seguir nossa verdadeira vocação, adotamos, em lugar dela, uma vocação falsa. Essa carreira falsa é uma metáfora para nossa carreira real. A forma é semelhante, os contornos parecem assombrosamente os mesmos. Mas uma carreira falsa não acarreta nenhum risco concreto. Se falharmos nela, as consequências não terão significado nenhum para nós. Você está seguindo uma carreira falsa. Está se doutorando em estudos elisabetanos porque tem medo de escrever as tragédias e comédias que pressente em você. Está fingindo levar uma vida de músico sem compor música. Está trabalhando para um inovador porque não quer correr o risco de inovar. Se está insatisfeito com sua vida atual, tente descobrir para o que ela está servindo de metáfora. Essa metáfora vai lhe indicar o caminho para sua verdadeira vocação. Minha carreira falsa. Minha carreira falsa, tive mais de uma, foi dirigir caminhões. No fim da casa dos 20 anos e início da dos 30, dirigi caminhões para ganhar a vida. Percorri a costa leste a partir de Durham, na Carolina do Norte, e depois atravessei o país até a Califórnia, com base em Seaside. Levava aquilo a sério e estava firmemente decidido a ter uma vida de caminhoneiro. O que fazia era fugir da escrita. Dirigir caminhões era, para mim, a versão falsa de escrever, pois ser caminhoneiro equivalia, na minha imaginação, a ser forte e viril, o mesmo que pensava a respeito de ser escritor. Atividade interessante, eu nunca me aborrecia. Era uma carreira da qual podia me orgulhar, uma ocupação que me parecia adequada. Dirigir caminhões era um trabalho honesto. Você trabalha por $1 e recebe $1. Meus colegas eram bons rapazes, rapazes direitos, como eu aspirava a ser. E era preciso coragem para ser caminhoneiro.
Dirigir pelas montanhas à noite, do oeste da Carolina e da Virgínia até a Virgínia Ocidental, era trabalho arriscado, com tantas subidas íngremes, descidas abruptas, curvas fechadas, a maioria mal iluminada e mal sinalizada. Para ganhar velocidade para subir a próxima ladeira, era preciso pisar fundo e levar 30 toneladas de caminhão e carga morro acima o mais rápido possível. Tinha de fazer isso porque a inclinação diminuía a marcha, e atrás vinha uma fila de outros caminhões, com os motoristas xingando. E havia o romance da estrada. Eu gostava da estrada porque ela sempre nos leva a alguma parte. Nunca se fica em um lugar só. Depois de entregar uma carga numa fábrica ou num armazém, eu podia jogar conversa fora com os moradores locais, eles estavam presos, eu estava livre. Em poucos minutos eu saía da cidade e pegava de novo a estrada. Obviamente, eu estava me enganando. A estrada não me levava a lugar nenhum. Eu não escrevia. Não enfrentava meus demônios. Contemplava a vida na tela de cinema do para-brisa da cabine, enquanto cada quilômetro percorrido só me distanciava cada vez mais do lugar aonde eu precisava ir e daquilo que eu precisava me tornar. 4. Vivas a vida de amador. Antes de começar a desconstruir impiedosamente a vida de amador, façamos uma pausa para reconhecer: a vida de amador é nossa juventude. É nossa jornada do herói. Ninguém nasce profissional. Você precisa cair para chegar ao fundo, e às vezes, a queda é uma grande aventura. Portanto, viva a cegueira e ao divórcio, ao emprego perdido, à autoestima perdida. Viva a vida na rua. Viva aos anos de que não mais nos lembramos. Viva aos maus amigos e às esposas tagarelas, e a nós também, por termos culpa pelos dois. No fim das contas, tornar-se profissional nada mais é que crescer. O que são, exatamente, as carreiras falsas? O que é a vida de amador? O que são vícios, obsessões, atividades protelatórias? Como podemos aprender com tudo isso, aproveitar tudo isso, depois de renunciar à vida na rua e começar a viver nossa vida real? Minha carreira falsa, segunda parte. Quando eu estava no colégio, li um livro de Jack Kerouac, Pé na Estrada. Esse livro me fez a cabeça. A vida beata, boêmia que Kerouac descrevia, era, a meu ver, a mais legal, a mais romântica de que eu já ouvira falar. Eu adorava a ideia de correr o país trabalhando aqui e ali, conhecendo pessoas e mergulhando na vida real. Muitos outros garotos leram esse livro e pensaram a mesma coisa. Mas poucos foram idiotas a ponto de tentar vivê-lo. De novo, eu confundia a vida do escritor com a vida real. Minha carreira de caminhoneiro era uma tentativa de profissionalizar a vida na estrada. Na realidade, não foi má ideia. Espantou os demônios de meus anos anteriores, quando eu corria sem rumo da costa leste para a costa oeste, do norte para o sul, perguntando-me por que a vida que eu estava levando não se parecia em nada com a existência beata que Jack Kerouac descobrira. Mas a vida é estranha, e as coisas acontecem à própria maneira bizarra. Quando finalmente me tornei profissional e comecei a publicar livros, meu agente literário era um cavalheiro chamado Sterling Lord, da Sterling Lord Literaristic, em Nova York. Sterling representara Jack Kerouac e foi ele quem primeiro conseguiu a publicação de Pé na Estrada. A vida falsa. Na vida falsa, vivemos na negação e agimos por vício. Fazemos coisas que não nos levam a lugar nenhum e deixamos-nos controlar por compulsões que não conseguimos entender, ou das quais não temos consciência. O resultado é ficarmos presos, inconscientes e sem rumo. A vida falsa é a vida do amador. Nela, perseguimos objetivos enganosos e damos ouvidos a ambições invertidas. A vida falsa, a vida do amador e a vida do viciado não são nada boas. Quanto mais nos apegamos a ela, mais nos afastamos do nosso verdadeiro objetivo e mais difícil se torna, para nós, reunir coragem para recuar. Viciada em amor. Tenho uma amiga viciada em amor. Eu também sou, conheço-a desde sempre, e é absolutamente doloroso ouvir a crônica de seus romances. Ela passa de uma paixão devoradora a outra. Sente-se agoniada quando está tendo um caso, e o caso, invariavelmente, termina em agonia. Creio que você não ficará surpreso se eu lhe disser que essa mulher é uma das pessoas mais dotadas, mais talentosas que já conheci. É um prodígio no piano. Suas fotografias ganham prêmios. E é uma atleta quase de primeiro nível. Como nadadora, participou umas 5 vezes da travessia de Maui Big Island em mar aberto. Com o passar dos anos, minha amiga elaborou uma filosofia, quase se pode chamá-la de religião, sobre a busca do sublime por meio do amor. É uma filosofia tão complexa e convincente que ela não só consegue persuadir a si mesma de sua veracidade como convenceria a mim e a você se a ouvíssemos por tempo suficiente. Trata-se de uma filosofia hipnotizante.
Ao mesmo tempo, é tedioso vê-la transitando de um grande amor para o seguinte, cada drama sendo encenado exatamente como os outros, e todos terminando no mesmo beco sem saída. Minha amiga sabe que isso é resistência. Falamos sobre o assunto uma centena de vezes. Ela está fugindo de seus dons e sabe disso. Mas o hábito está enraizado demais. Minha amiga se identificou com ele. Ele é ela. Hábitos. Este livro trata de hábitos. A diferença entre um amador e um profissional está nos hábitos de cada um. Um amador tem hábitos de amador. Um profissional tem hábitos de profissional. Jamais conseguimos nos desvencilhar dos hábitos. O ser humano é uma criatura de hábitos. Entretanto, podemos substituir maus hábitos por bons. Podemos trocar os hábitos do amador e do viciado pela prática do profissional, do artista dedicado ou do empreendedor. Talvez ajude, como ponto de partida, examinarmos o mundo interior do produto mais passional e mais trágico do hábito, o viciado. Belos perdedores. Você já notou que os viciados são quase sempre pessoas muito interessantes. O vício, em si, é tremendamente tedioso. É tedioso porque é previsível, mentiras, evasões, autojustificativas óbvias, desculpas esfarrapadas. Contudo, o próprio viciado é, muitas vezes, uma pessoa agradável e fascinante. Se ele consumiu drogas por certo tempo, sua história costuma ser um verdadeiro romance, repleto de drama, conflito e intriga. Se a droga do viciado é o álcool, a narrativa quase sempre traz perda de emprego, abuso doméstico, divórcio, abandono dos filhos, falência. Se a droga é pesada, a história relata problemas com a lei, crime, prisão, violência e até mesmo morte. Sem dúvida, você e eu podemos ser viciados em muitas coisas: amor, sexo, adoração de filhos ou pais, dominação, submissão. Podemos até ser viciados em nós mesmos, ver Charlie Sheen e Donald Trump. Tais indivíduos costumam ser absolutamente fascinantes e entediantes ao mesmo tempo. Qual é, então, a conexão entre vício e resistência? Arte e vício. Durante anos, mantive um post semanal em meu website, chamado Vlitin Vednesdays, escrevendo às quartas-feiras. De longe, as entradas mais populares nesse espaço foram em minha série, Artista e Viciado. Um dos pontos ali tratados era que não há grande diferença entre um artista e um viciado. Muitos artistas são viciados, e vice-versa. Muitos são artistas em uma hora e viciados em outra. Qual é a diferença? O viciado é o amador, o artista é o profissional. Ambos lidam com o mesmo material, a dor de ser uma criatura humana e a luta contra a autossabotagem. Contudo, o viciado, amador e o artista, profissional encaram esses elementos de maneira muito diferente. Quando digo vício, devo esclarecer, não estou me referindo apenas às doenças clínicas graves, como alcoolismo, dependência de drogas, abuso doméstico etc. Navegar na web também é um vício. Mandar mensagens de qualquer tipo, enviar mensagens sexuais, twittar e não sair do Facebook, igualmente, distrações. Atividades protelatórias. Quando vivemos como amadores, fugimos de nossa vocação, ou seja, de nosso trabalho, de nosso destino, da obrigação de nos tornarmos nosso eu superior mais verdadeiro. O vício passa a substituir nossa vocação. Adotamos o vício em vez de ouvir a vocação. Por quê? Porque ouvir a vocação implica trabalho. É difícil. Machuca. Exige que entremos na zona dolorosa do esforço, do risco e da exposição. Assim, preferimos o caminho do amador. Em vez de compor nossa sinfonia, improvisamos uma sinfonia falsa, da qual nós próprios somos a orquestra, o maestro, o compositor e o público. Nossa vida se torna um drama falso, uma empresa falsa, uma atividade filantrópica falsa. Você já foi a Nova Orleans? Nas cidades do sul, que lembram Tennessee Williams, Savannah e Charleston também me ocorrem, você encontra personagens. A velha senhora colorida com 39 gatos, o sujeito de cabelos vermelhos que transformou seu apartamento em um santuário dedicado a James Dean. No sul, você pode fazer essas coisas. É moda. A representação falsa chegou a tal ponto que se tornou folclore e mesmo, quase, arte. Minha vida era um romance falso. Com enredo, personagens, cenas de sexo e de ação. Com humor, atmosfera, textura. Era assustadora, estranha, excitante. Eu tinha amigos que interpretavam filmes falsos, criavam arte falsa, iniciavam negócios falsos. Esses eram os nossos vícios, e nós os explorávamos ao máximo. Só havia um problema: ninguém ali estava escrevendo um romance de verdade, pintando um quadro de verdade ou iniciando um negócio de verdade.
Não passávamos de amadores vivendo no passado ou sonhando com o futuro enquanto falhávamos completamente em fazer o trabalho necessário para progredir no presente. Quando você se torna profissional, sua vida se torna simples. Às vezes, o monge zen, o artista e o empresário levam vidas tão singelas que quase ficam invisíveis. O dojo de Miyamoto Musashi era menor que minha sala de estar. Para ele, os objetos eram supérfluos. No fim, não precisava nem da espada. O amador é egoísta. Pega sua dor pessoal e usa-a para chamar a atenção sobre si. Cria uma vida, um personagem, uma personalidade. O artista e o profissional, por outro lado, tomaram outro rumo. Afastaram-se, com sucesso, de seu eu. Ficaram tão entediados consigo mesmos e tão fartos de suas ninharias que agora conseguem manipular esses elementos do mesmo modo como um técnico da IMAT manipula o plutônio mais destrutivo. Manipulam-se para o bem dos outros. O que antes eram sinfonias falsas se transformam em sinfonias reais. A cor e o drama que antes estavam fora se movem para dentro. Tornar-se profissional é um ato de autoabnegação. Não o selfie com S maiúsculo, mas o pequeno selfie com S minúsculo. Ego. Distração. Protelação. Vício. Quando nos tornamos profissionais, a energia que antes entrou no romance falso entra no romance verdadeiro. O que antes pensávamos ser real, o mundo, incluindo seu epicentro, nós, se revela uma simples sombra. E o que parecia apenas um sonho é agora a realidade de nossa vida. Resistência e vício. O indivíduo pré-viciado, isto é, você e eu quando jovens, tem uma vocação. Para a arte, para o serviço ao próximo, para o sacrifício honroso. Em suma, alimenta uma aspiração positiva, uma visão do eu superior e realizado que pode vir a ser. O ímpeto dessa vocação é seguido imediatamente pelo surgimento da resistência. Medo. Insegurança. Autossabotagem. O que torna esse episódio extremamente delicado é que a maioria de nós não tem, no momento, consciência nem das aspirações nem da resistência. Estamos adormecidos. Percebemos que algo está errado, mas não sabemos como corrigir o erro. Ficamos inquietos. Ficamos entediados. Ficamos furiosos. Ansiamos por fazer algo grandioso e ignoramos por onde começar, e se começamos, sentimos-nos tão amedrontados que não conseguimos dar nem mais um passo. Recorremos, então, a uma bebida, a um amante, a um hábito. Substituímos a aspiração pelo vício. O curto prazo prevalece sobre o longo prazo. Vício e carreiras falsas. Quando não conseguimos suportar o medo, a vergonha e a autorrecriminação que sentimos, nós o substituímos por um vício. O vício torna-se a versão falsa, o gêmeo malévolo de nossa vocação para o serviço ou a arte. Por isso, os viciados são tão interessantes e chatos ao mesmo tempo. São interessantes porque querem alguma coisa nova, única, que mal conseguimos esperar para vê-los realizando. Mas também são chatos porque nunca realizam nada. Ao contrário, o viciado simula sua aspiração. O vício torna-se seu romance, sua aventura, seu grande amor. A obra de arte ou o serviço que poderiam ter sido produzidos cedem lugar ao drama, ao conflito e ao sofrimento na vida maluca, assombrada e desfeita do viciado. O viciado como herói dramático. Robert Kay, no seminário Story, garante que as principais qualidades de um protagonista de ficção, isto é, o herói de um livro ou um filme, são a paixão e a vontade de levar a história ao limite da experiência humana, para alcançar seu objetivo. Do contrário, não haveria história. Essa monomania heróica também é a definição do viciado. Ele vende a própria mãe para comprar drogas. Porque não consigo me livrar do vício. Os vícios não são maus. São simplesmente as formas falsas de vocações mais nobres e elevadas. Nossos vícios são também nossas vocações, mas criptografadas e incógnitas. São metáforas para o nosso eu melhor, a versão codificada de nossas aspirações superiores. Os vícios e as carreiras falsas são mensagens enviadas em uma garrafa por nosso inconsciente. Nosso self, no sentido apresentado por Jung, tenta chamar nossa atenção, intervir em nossa vida. A pergunta que devemos fazer em relação a uma carreira falsa ou a um vício é a mesma que o psicoterapeuta faz em relação a um sonho. O que nosso inconsciente está tentando nos dizer? Puxando o pino. Quando eu tinha 29 anos, passei um tempo colhendo maçãs em Chelan, Washington. Esse trabalho parece delicado, bem sei, mas era muito, muito duro. Trabalho de migrantes. Isso durou 6 semanas. Começou com as homies, depois passou para as delicioses. Quando o frio começou, foi a vez das vinesas. Essas eram as mais difíceis de colher. Cortavam a carne das mãos com seus esporões agudos e ados, sobretudo quando as colhíamos antes do nascer do sol, com gelo nos galhos e os dedos endurecidos pelo frio.
Um dos melhores colhedores era um rapaz chamado Davy. Ele fora soldado de infantaria na 1ª Divisão de Fuzileiros no reservatório Chosin, na Coreia, em novembro-dezembro de 1950, quando a temperatura caía a 30 graus abaixo de zero e as tropas americanas estavam cercadas por 67 mil soldados do 9º Exército Chinês, uma das piores e mais heróicas provações da história militar dos Estados Unidos. Perguntei a Davy como ele colhia as vinésabs. Com muito sofrimento, foi a resposta. Davy era um grande sujeito, esperto, engraçado, generoso, que escolhera viver ao acaso, como diziam os Vobles na década de 1920. Era um alcoólatra que morava a maior parte do ano em um hotel de Skid Row, em Seattle. A expressão Skid Row, segundo me contou Davy, significa estrada de patins, por onde os madeireiros rolavam suas toras até o porto sobre uma espécie de patins. Mas, na época da colheita, ia trabalhar com maçãs em Washington e com cerejas em Marysville, na Califórnia. Recebia pensão do governo por invalidez, mas era um colhedor tão eficiente que conseguia guardar um bom dinheiro para o inverno trabalhando um pouco no outono. Éramos pagos por caixa, 120 centímetros versus 120 centímetros e 90 centímetros de profundidade, de maçãs colhidas. Quando comecei, eu conseguia encher 2 por dia, nunca mais de 3. Davy normalmente enchia 6, 7, 8. Ganhávamos $4 por caixa, talvez 6, não me lembro. E uma gratificação de $1 por caixa no fim da estação, caso ainda estivéssemos lá. Davy ficava, e eu também, mas a maioria dos tramps puxava o pino. O que é um tramp, afinal? Davy explicava, tramp é um trabalhador itinerante. Obo é um itinerante não trabalhador. Boom é um não itinerante não trabalhador. A expressão puxar o pino vem dos velhos tempos das ferrovias. Para desengatar um vagão de outro, a equipe tirava um grande pino de aço do mecanismo de engate. No jargão dos migrantes, puxar o pino significa ir embora. Você acordava e o beliche ao lado estava vazio. O que aconteceu com Jim? Puxou o pino, eu também já puxara muito o pino. No caso do meu primeiro livro, em 99,9% do processo. Puxei o pino no meu casamento. Até então, eu nunca fizera nada na vida sem puxar o pino. Mas agora estava determinado a não puxar mais o pino. Perguntei a Davy por que ele e outros tramps bebiam vinho. Bebidas destiladas destroem o fígado, foi a resposta. O uísque bom é caro, o uísque ruim é veneno. Cerveja? Você precisa beber uma caixa para chegar aonde quer, e se não tiver carro, como vai levar a caixa? Além disso, vai urinar a noite inteira. O vinho é melhor. Pode-se ficar decentemente embriagado com uma garrafa ou 2, e ele é feito, pelo menos em parte, de um produto natural, uvas. E quem sabe não seja até nutritivo. Eu era a única pessoa no dormitório que tinha carro e dava carona a todo mundo para a cidade. Mas a maioria ficava mesmo no pomar. O trabalho começava logo ao amanhecer, no fim do dia, quase todos estavam tão cansados que só queriam esvaziar 1 ou 2 garrafas e meter-se debaixo de um cobertor. Eu não bebia. Preferia conversar com o pessoal. Jack era, provavelmente, o mais simpático dos tramps de fruta. Parecia-se com Steve Ken e era um ótimo mecânico de automóveis, além de um colhedor quase tão rápido quanto Davy. Costumava tossir sangue em tal quantidade que as fronhas de seu travesseiro não podiam ser lavadas, tinham de ser jogadas fora. Perguntei-lhe por que não arranjava um emprego de verdade. Morreria, não havia dúvida, caso continuasse na estrada. Tentei, ficara aí muitas vezes. No ano passado, o marido da minha irmã me contratou em Enid, Oklahoma, de onde sou. Eu tinha emprego, um pequeno e belo apartamento e até uma namorada. Perguntei a ele o que acontecera. Acordei certa manhã e não suportei mais. Puxei o pino. Puxando o pino, segunda parte. 2 coisas me impressionaram em relação aos migrantes daquele alojamento. Primeiro, eram ótimos rapazes. Nem loucos nem estúpidos. Davam instruções, ajudavam, dividiam tudo, até o último dólar. Eram inteligentes e bem-humorados. Muitos liam. Muitos entendiam de política e podiam contribuir com mais ideias que os sabichões pagos das telecomunicações. Segundo, haviam alcançado o tipo de paz de quando se caiu tanto que já não importa cair mais. Não havia como piorar. Davy ou Jack poderiam dormir no chão e catar comida. Se a bomba explodisse, sobreviveriam sem nenhuma mudança. Há algo muito natural, pensava eu, na vida que se segue às temporadas. A raça humana fez isso por milhões de anos. Quando a temporada chegava ao fim em Washington, a próxima safra começava a amadurecer na Califórnia. Vai colher cerejas? Perguntou-me Davy. Eu queria ir.
Se não tivesse um livro para terminar, de modo a não puxar mais o pino, e meu gato, Mó, para cuidar, iria. Dei a Davi uma carona até a rodovia. Pude vê-lo pelo retrovisor com o polegar para cima, indo para o sul, enquanto eu ia para o oeste. A vida que chamamos de normal não é normal coisa nenhuma. Esposa, filhos, emprego das 9 da manhã às 5 da tarde. Quem disse que isso é vida? Que há de tão grandioso em trabalhar em uma fábrica ou num cubículo? Você e eu, artistas e empreendedores, vivemos uma vida mais próxima do natural, se quer saber. Também migramos. Seguimos a musa em vez do sol. Quando uma safra foi colhida, colocamos o pé na estrada e vamos para a próxima. Não é uma vida ruim. É solitária. É dura. Não é para todos. Mas, como a vida do migrante na estrada, tem suas compensações. Davi podia ser alcoólatra, e certamente não iria parar, mas essa era a vida que ele queria viver. Sua mãe, seu pai, suas irmãs e sua ex-mulher escolheram essa vida para ele. Ele próprio a escolheu. Todavia, Davi estava disposto a pagar o preço de suas escolhas. Pagava-o com o trabalho duro, com as dificuldades e com os olhares atravessados que as pessoas lhe dirigiam na rua. Essas pessoas não conheciam Davi. Ele era um bom trabalhador e um bom sujeito. Nunca puxaria o pino. Era profissional. A definição de tédio. O que é tedioso não leva a lugar nenhum. Anda em círculos. Nunca chega ao destino. A natureza repetitiva da vida falsa e do vício é que torna ambos tão tediosos. Não se começa. Não se progride. Fica-se sempre na mesma espiral sem fim. Por isso, o vício é um inferno. Todos os vícios têm, entre outras, duas qualidades primárias. 1. Alimentam a repetição sem progresso. 2. Sua recompensa é a incapacidade. A recompensa da incapacidade. Vocês se lembram de minha amiga viciada em amor. Ela é encantadora, interessante, bonita, inteligente e tem espírito aventureiro. Se você leu sua história na Vanity Fair, talvez tenha pensado, uau, que vida brilhante essa mulher leva, cheia de drama, romance e glamour. Eu gostaria de viver assim. Amo minha amiga, mas ela desperdiçou sua vida. Sei disso porque eu mesmo desperdicei muitas etapas da minha. Minha amiga usou a busca do amor para produzir incapacidade, e isso funcionou para ela durante décadas. Seus múltiplos talentos permaneceram inexplorados, não testados, não concretizados. Ela se tornou uma versão de si mesma, mas uma versão falsa, uma versão pelo avesso, uma versão estropiada. Minha amiga é infeliz e não pode, ou não quer, mudar. Talvez você não concorde comigo. Talvez ache que minha amiga leva uma vida formidável. E talvez esteja certo. Distração e protelação parecem, à primeira vista, atitudes inocentes. Que mal fazemos a nós mesmos quando nos divertimos, procuramos romance ou degustamos os frutos desse mundo imenso, magnífico. Mas as vidas vão para o ralo a cada repetição, a cada adiamento, a cada digitação de 140 caracteres. O que se segue são exemplos, sem ordem pré-estabelecida, de uma série de vícios que não chegam aos pés da dependência química pesada, mas têm força suficiente para inutilizar, deformar e destruir nossa vida. Viciado em fracasso. Há uma diferença entre fracassar, parte natural e normal da vida, e ser viciado em fracasso. Quando somos viciados em fracasso, gostamos dele. Toda vez que fracassamos, sentimos-nos aliviados. Há, no fracasso, um glamour que vem sendo explorado há séculos por poetas famintos, suicidas românticos e outras almas que se autodefinem como dominadas pela fatalidade. Esse glamour inverte o fracasso e o transforma em sucesso. Já tive um romance com essa deusa. E você? O atrativo do fracasso pode ser tão intoxicante quanto a droga mais poderosa. Sua recompensa é a incapacidade. Quando fracassamos, ganhamos a liberdade. Recebemos autorização para deixar a cadeia. Não precisamos mais perguntar as famosas 3 questões de Stanislavski e responder a elas: quem eu sou? Por que estou aqui? O que desejo? Viciado em sexo? Se vícios e carreiras falsas são metáforas, o sexo é a maior delas e a mais difícil de decodificar. Porque somos obcecados por sexo. Ele representa conquista ou rendição. Estamos atrás do esquecimento do orgasmo ou da transcendência que sobrevém após escaparmos do ego. A união com outra pessoa é nosso objetivo ou o que tentamos fazer é dominar e humilhar nosso parceiro. Sexo é amor. Procuramos uma alma gêmea, uma mãe, um pai. Ansiamos por encontrar Deus. Não sei por que tanto barulho em torno do sexo, disse o comediante. É apenas fricção.
Minha teoria é a de que a busca obsessiva de sexo não passa de uma tentativa de suprimir o ego, isto é, a consciência normal, a mente irrequieta que nos tortura com preocupações, medo, cólera, egoísmo. Tentamos alcançar um nível acima desse. A entidade a qual queremos nos unir somos nós mesmos. Tentamos nos conectar com nosso verdadeiro ser, nossa alma, nosso self. Viciado em distração. A resistência odeia duas qualidades acima de quaisquer outras, a concentração e a profundidade. Por quê? Porque, quando trabalhamos com foco e profundidade, obtemos êxito. Como Tom Brady dominou a arte dos passes longos. Como Picasso pintava. Como Yuma aprendeu a tocar violoncelo. A resistência quer nos deixar superficiais e desatentos. Por isso, torna intoxicantes o que é superficial e sem fundamento. Você checou seu e-mail na última meia hora. Quando se senta para trabalhar, deixa a internet ligada. Saber tudo o que as Kardashians estão fazendo é desastroso. Viciado em dinheiro. A verdadeira utilidade do dinheiro é servir como meio de troca. Se possuirmos um bode em Esmirna, não precisaremos carregar o pobre animal nos braços até Alepo para trocá-lo por um tapete. Podemos vendê-lo em Esmirna, pôr um darico no bolso e ir a Alepo comprar o tapete com ele. No entanto, quando somos viciados em dinheiro, ficamos presos à metáfora. É com o dinheiro que marcamos pontos. Ele é mágico. A riqueza é uma chave que abre portas, concretiza possibilidades, produz transcendência. A metáfora do dinheiro só perde em exuberância para a do sexo. Mas, como no caso dos desejos carnais, nosso verdadeiro objetivo é a chave do nosso próprio coração. O mesmo se aplica ao poder, à fama e a todas as outras expressões exteriores de domínio. O que você e eu estamos realmente procurando é nossa própria voz, é nossa própria verdade, é nossa própria autenticidade. Viciado em problemas. Há mais de 2 milhões de presidiários nos Estados Unidos e outros 5 milhões em liberdade condicional. Mas quantos milhões mais estão auto-aprisionados em ciclos de abuso, por parte de outros ou de si mesmos, e habituados a outras formas de vício, corrupção e depravação? Porque os problemas são tão intoxicantes. Porque sua recompensa é a incapacidade. As cicatrizes e tatuagens do presidiário são sua sinfonia falsa, seu poema épico adiado, sua obra-prima não pintada. O indivíduo viciado em problemas nunca sai da cadeia porque se sente mais seguro atrás das grades que livre no mundo. Toda vez que é libertado dá um jeito de voltar. A recompensa do prisioneiro é a libertação da angustiante necessidade de identificar, aceitar e materializar os sonhos e as visões do seu eu mais profundo, mais nobre e mais honroso. O ano em que me tornei profissional. Eu estava com 31 anos. Economizara $2.700 e resolvi me mudar de Nova York para uma cidadezinha do norte da Califórnia. Aluguei uma casa nos fundos de outra por $105 ao mês. Possuía minha velha caminhonete CV, minha máquina de escrever Smith Corona e meu gato, Mo. Toda segunda-feira de manhã ia ao Bank of America para sacar $25, que durariam pelos próximos 7 dias. Não conversei com ninguém durante o ano em que me tornei profissional. Não saía para encontrar pessoas. Só trabalhava. Eu tinha um livro na cabeça e resolvera terminá-lo ou me matar. Não podia mais fugir, decepcionar os outros, decepcionar a mim mesmo. Era matar ou morrer. Eu não tinha TV, rádio, música. Não fazia sexo nem praticava esportes. Não lia jornais. No café da manhã, comia fígado e ovos. Era como Rocky. No início da manhã, descia a River Road até a casa do meu amigo Paul Henk, que era, na realidade, uma barraca montada numa picape. Paul escrevia. Fora amigo de Henry Miller no Big Surf. Paul me mostrou quais livros eu deveria ler e em quais escritores deveria prestar atenção. Eu fazia isso à noite. Li todos os livros que supostamente devemos ler na faculdade, mas que não lemos nunca, ou lemos sem prestar atenção. Li Tolstói, Dostoiévski e Turgenev. Li Cervantes, Flaubert, Stendhal, Knut Hamsun e todos os americanos, exceto Faulkner. Escrevia em minha velha Smith Corona, cujo carro ia e vinha mecanicamente enquanto eu datilografava. Meu gato Mo se enroscava na escrivaninha, do lado esquerdo da máquina, de modo que o carro passava por cima de sua cabeça, indo e voltando. Ele nem ligava. Quando fiquei sem dinheiro no fim desse período, fui colher maçãs no estado de Washington, onde conheci Davy e Jack. Fim da estação, eu economizara $250 após pagar aluguel, gás e consertos do carro. Fui para o sul e voltei a trabalhar no livro. Um dia, datilografei fim. Foi quando, como disse em Como Superar Seus Limites Internos, percebi que venci a resistência. Conseguira terminar algo.
Não encontrei um editor para o manuscrito, nem deveria encontrar. Não era bom o bastante. Tive de arranjar um trabalho de verdade como publicitário em Nova York, economizar de novo, sair de novo e escrever um novo livro, e não encontrei um editor porque esse também não era bom o bastante. Digo o mesmo dos 9 roteiros de cinema que escrevi pelos próximos X anos, nem me lembro quantos, até receber meu primeiro cheque de $3.500 e voltar imediatamente a escrever roteiros, que não consegui vender. Durante esse primeiro ano, às vezes dizia a mim mesmo, Steve, agora você está com sorte, não tem distrações, pode se concentrar em tempo integral. O que vai fazer quando a vida se complicar de novo? No fim das contas, pouco importava. Aquele ano me transformou em profissional. Deu-me, pela primeira vez na vida, uma sequência de meses que só pertenciam a mim, dos quais só eu tinha notícia, meses em que fui verdadeiramente produtivo, enfrentei meus demônios e fiz, de fato, meu trabalho. Aquele ano foi meu. A dor de ser humano. Os gnósticos achavam que o exílio era a condição essencial do homem. Você concorda? Eu, sim. Tanto o artista quanto o viciado lutam contra essa experiência de exílio. Mostrando sensibilidade aguda, até mesmo dolorosa, ao estado de separação e isolamento, ambos tentam superá-lo, transcendê-lo, pelo menos, livrar-se da dor. Qual é a dor de ser humano? A condição pela qual ficamos suspensos entre dois mundos sem poder entrar em nenhum. Como mortais, você e eu não conseguimos ascender à esfera superior, que pertence aos deuses. Mas também não conseguimos tirá-la da cabeça. Não conseguimos nos livrar de sugestões, fragmentos de lembranças. Do quê? De uma morada anterior, talvez antes do nascimento, entre os imortais ou as estrelas. Nosso quinhão é viver aqui na esfera inferior, a esfera das coisas passageiras e materiais, a dimensão presa ao tempo dos instintos e das paixões animais, do ódio e do desejo, da aspiração e do medo. Você e eu aspiramos à esfera superior, e ela nos chama, mas às vezes nos sentimos muito bem aqui embaixo, no reino dos sentidos. Resumo, estamos relegados ao meio, como em Stuck in City of Mobile with the Memphis Blues Again. Desespero judaico e desespero irlandês. Peço licença para citar a mim mesmo com esta passagem de Killing Rommel. Na história, o poeta e professor de Oxford, Zachary Stein, faz a seguinte distinção entre dois tipos de desespero. O desespero judaico nasce da carência e pode ser curado pelo excesso. Dê $50 a um judeu paupérrimo, e ele logo se recuperará. O desespero irlandês é diferente. Nada o alivia. O irlandês não se queixa das circunstâncias, que podem se tornar brilhantes pelo trabalho ou pela sorte, mas da injustiça da existência em si. Morte. Como pode uma divindade benevolente nos conceder a vida e dar-lhe um fim tão cruel? Para o desespero irlandês, não há remédio. O dinheiro não ajuda. O amor acaba. A fama é passageira. A cura só pode vir da bebida e da emoção. Por isso, os irlandeses são beberrões tão nobres e poetas tão gloriosos. Ninguém canta nem lamenta como os irlandeses. Por quê? Porque eles são anjos aprisionados em vasos de carne. Mas isso não acontece só com os irlandeses. A dor do ser humano é que todos somos anjos aprisionados em vasos de carne. A dor de ser humano, segunda parte. O viciado procura escapar à dor de ser humano recorrendo a um destes dois meios, transcendendo-a ou anestesiando-a. Em êxtase pelo poder de drogas pesadas, ele consegue, se tiver sorte, ter um vislumbre da face do infinito. Se isso não acontece, ele pelo menos desmaia. Os dois meios funcionam. A dor desaparece. O artista recorre a um método diferente. Tenta ascender à esfera superior não com drogas, mas com trabalho e amor. Quando digo artista, refiro-me ao amante, ao santo, ao engenheiro, à mãe, ao guerreiro, ao inventor, ao cantor, ao sábio, ao viajante. E convém lembrar que o viciado e o artista podem ser a mesma pessoa, e muitas vezes são, alternadamente, se a esfera superior é, como sugere Platão, a do perfeito amor, da verdade, da justiça e da beleza, então o artista procura invocar a magia desse mundo para criar, mediante trabalho e sorte, simulacros dessas qualidades que se aproximem o mais possível do sublime. Essa busca acarreta, para o artista, paz de espírito.
Torne-se um profissional. Steven Pressfield. Como superar seus limites internos e triunfar nas batalhas da vida. Parte 1. Para Kate Snow. Escrevi como superar seus limites internos para dividir, nitidamente, minha vida em duas partes, antes e depois de me tornar profissional. Depois é melhor. Steven Pressfield. Prefácio à edição brasileira. Steven Pressfield, escritor norte-americano nascido em